Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve a Maria Imaculada, Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, estamos juntos para meditar a vida e a história de mais um santo da nossa igreja. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos meditar a vida de São Turíbio de Mogrovejo. São Turíbio, que nasceu na Espanha no ano de 1538. Ele cresce dentro de sua família com uma formação muito boa, tanto cristã quanto uma formação humana. Então, São Turíbio, desde pequeno, já foi criado nessa cultura cristã, nessa cultura onde a devoção, a piedade, a caridade é muito importante. Então, ao longo de sua vida toda, desde pequeno, São Turíbio foi alimentando a sua espiritualidade e cada vez mais, claro, se aproximando do Senhor. Porque quando mais nós aumentamos a nossa forma de viver a nossa espiritualidade, nós nos aproximamos de Deus. Como eu disse, tanto espiritual quanto humana, a formação de Turíbio foi ótima e quando ele cresceu, quando ele se torna adulto, ele estuda direito, o que para nós hoje é faculdade, né? Então, e quando ele estuda a faculdade de direito, ele prestou muitos serviços nesta área, mas lembrando que sempre ele buscava dar um testemunho cristão na onde que ele estava, o que também é um chamado para todos nós, sermos cristãos aonde nós estivermos. Turíbio, inclusive, ajuda o rei Filipe II nestas áreas de direito, na área também do Código de Direito Canônico, que é a lei que rege a igreja, que são as regras que regem a igreja católica. Então, Turíbio era especialista nisso também. Mas chega um momento de sua vida que Turíbio recebe um chamado, o chamado de se entregar inteiramente a Deus, inteiramente ao Senhor, de uma forma, no caso, da forma do ministério sacerdotal. Então, ele renuncia à sua profissão e, como sacerdote, ele foi escolhido bispo para ser e foi designado para Lima, no Peru, tá bom? E algo que é muito importante da gente meditar e visualizar na história de Turíbio de Mogrovejo é que ele era um homem apostólico. Ele era um homem que testemunhava, não com palavras. Claro, ele pregava, ele anunciava o evangelho, mas ele não se prendia a isso. Ele era um homem apostólico. Ele testemunhava com a vida. Turíbio de Mogrovejo era um homem espiritual. Turíbio de Mogrovejo era um homem apostólico. E quando ele vai para Lima, no Peru, ele se encontra com várias injustiças. Ele se encontra com algumas situações que todo cristão deve rebater. Todo cristão deve bater de frente. E ele, como eu disse, era um homem espiritual. Era um homem apostólico. E por isso, ele assume e bate de frente com todas aquelas injustiças, tentando, da forma certa, da forma cristã, resolver todas essas injustiças. E então, ele passa a ser respeitado e ouvido por muitos. Meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de São Turíbio, o chamado que foi feito a São Turíbio de Mogrovejo há anos atrás, hoje é um chamado para nós carismáticos, para nós católicos, para nós cristãos. O chamado de sermos, de fato, testemunhas do Evangelho, testemunhas do Espírito Santo. Não com palavras, podemos sim pregar, podemos sim anunciar, mas que isso seja secundário na nossa vida, mas que o primeiro anúncio, que a primeira forma de evangelizar seja o nosso testemunho de vida. Por isso, eu quero rezar com você nessa hora, para que nós possamos juntos pedir e clamar o Espírito Santo, para que ele venha sobre a nossa vida, para que ele venha sobre a nossa realidade, para que de fato nós possamos nos tornar testemunhas vivas do Espírito Santo. Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nessa hora e inunde os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos do céu
e derrama sobre nós uma unção de parresia, uma unção de coragem, para que nós possamos, Senhor, ter realmente essa coragem de anunciar o Evangelho. Não somente com palavras, Senhor, mas principalmente com a nossa vida. Por isso, Senhor, eu quero pedir por todos esses irmãos que nos acompanham nessa hora, pelo sistema de comunicação da Renovação Carismática Católica da nossa Arquidiocese. E eu peço, Senhor, que o Senhor envie mesmo um poder redobrado do Teu Espírito, uma unção redobrada do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, realiza milagres, prodígios na nossa vida. Realiza, Espírito Santo, na nossa vida, o Teu poder, a Tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, nós te pedimos, nós imploramos. Vem sobre nós, vem e realiza em nós os Teus mistérios. Vem, Espírito Santo de Deus, vem por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a sua esposa, a sua querida esposa e nossa amada mãe. Vem, Espírito Santo de Deus. Que São Turíbio de Mogrovejo interceda por nós, rogue por nós, para que cada vez mais nós possamos nos aproximar da presença do Espírito de Deus e possamos cada vez mais próximos dele nos tornar apóstolas do Espírito Santo nos tempos modernos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para você. Eu desejo a você paz, fogo e avivamento. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.